Olá, irmãos. Como logo mais a gente vai fazer o culto pelo Meet e alguns irmãos não têm acesso, não conseguem fazer o acesso pelo Meet, eu vou fazer a gravação do sermão e compartilhar para os irmãos, no grupo da igreja. Assim os irmãos, os que não puderem acessar pelo Meet, poderão ter acesso ao texto, ao sermão, pelo grupo da igreja, tá bom? Logo mais após o culto eu vou então postar. O texto que nós vamos ler hoje é o texto de Mateus 14, verso 22 até o verso 33. E o tema que a gente está trabalhando nesse mês de janeiro, vencendo os temores da alma. O texto diz assim, a partir do verso 22. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente, tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, amados irmãos? Vencendo os temores da alma. O texto relata que os discípulos, ao verem Jesus andando sobre o mar, tiveram medo, pensando ser ele um fantasma. Versículo 26, Não estavam com medo das ondas e nem do vento, mas de um fantasma. Naquele momento, eles receberam uma palavra encorajadora de Jesus, dizendo, não tenham medo, sou eu. Versículo 27. Quando Pedro viu que era Jesus, pediu para ir até ele, e Jesus consentiu. E Pedro também andou sobre as águas. Versos 28 e 29. Mas a partir do momento que Pedro deixou de olhar para Jesus e concentrou na força do vento, Pedro ficou com medo, e nesse momento ele começou a afundar e pediu socorro a Jesus. Versos 30 e 31. Vamos falar um pouco sobre o medo. O medo é um grande inimigo da fé. Ele é tão grave que a Bíblia afirma que onde há medo, não existe fé. O profeta Isaías, capítulo 28, verso 16, a Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, afirma assim, onde há medo, não há fé. Existem medos reais e imaginários. O medo de fantasma era medo imaginário, mas o medo de afundar nas águas era real. Que tipo de medo tem atormentado seu coração? Que tipo de medo tem tirado seu sossego, sua paz, sua saúde física, mental e espiritual? Há pelo menos 2 tipos de medo que podem nos paralisar: ansiedade e pânico. E o que é ansiedade? Ansiedade é viver em estado de alerta, como se uma coisa muito ruim fosse acontecer a qualquer momento. Você fica tão angustiado pensando em coisas ruins que não consegue usufruir das coisas boas que possui. E o que é pânico? A síndrome do pânico é um ataque de ansiedade inesperado e um medo interno de que algo ruim vai acontecer, mesmo não havendo nenhum sinal de perigo iminente. A pessoa tem medo de perder o controle, de enlouquecer ou de ter um ataque do coração, ou uma sensação de que vai morrer. Quem é ansioso sabe o que isso significa. E quem já experimentou pânico ou sofre de ataque de pânico, ou síndrome do pânico, também sabe o quanto desconfortável são estas experiências, tanto do ataque de ansiedade quanto da síndrome do pânico.
Quem sofre de ansiedade ou da síndrome do pânico precisa procurar um médico e tratar esses problemas com medicamentos e terapias. Deve somar a esse tratamento a busca em Deus e em Jesus Cristo a cura para essa enfermidade mental. Nos dias de Jesus, havia médicos para curar as pessoas, né? Quem nos diz isso é o profeta Jeremias, no capítulo 8, verso 22. Né? Vamos lá, rapidinho. Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Por acaso não há bálsamo em Gileade, nem médico? Porque não houve cura para a filha do meu povo. Né? E também o capítulo 46, ainda Jeremias, versículo 11. 46, verso 11. Sobe a Gileade à procura de bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Em vão multiplicas remédios, não há cura para ti. Então vejam, irmãos, que havia tratamento médico nos tempos do profeta Jeremias, perdurando até os tempos de Jesus. E também havia medicamentos. Então não se pode demonizar tratamento médico para ataque de ansiedade, para síndrome do pânico, não é? E nem o uso de medicamentos. Então, mas por que razão, mesmo havendo médicos, que o bálsamo representa os medicamentos, né? Mesmo havendo médicos e medicamentos, o povo não era curado. E por que no verso 46 Deus diz que não há cura? Mesmo com medicamentos e médicos e tratamento médicos. Era por causa da rebelião e por causa da rebeldia. Então percebe que às vezes algumas doenças físicas e outras doenças mentais que poderiam ser 100% tratadas pelos medicamentos, né, e com os médicos, às vezes não são. Por quê? Porque as pessoas são desobedientes aos mandamentos do Senhor. E aquelas doenças muitas vezes se manifestam como sendo uma forma de castigo, de disciplina do Senhor para trazer o povo à fidelidade a Ele. Então, nos dias de Jesus, mas por que as pessoas não eram curadas? E a resposta é porque eles haviam deixado o Senhor, eles haviam deixado de confiar em Deus, eles haviam perdido a fé. Seja o que for que estiver tirando sua paz, sua saúde, sua alegria, há remédio para te curar. E esse remédio é o Senhor Jesus, né? O verso 32, ao verso 30 e o verso 31 do texto lido, capítulo 14 de Mateus, né? Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, há tratamento médico, há medicamentos para combater os medos, os anseios, as angústias, né? As ansiedades, os temores da alma. Existem tratamentos e toda pessoa precisa, mesmo crente, precisa buscar o recurso da medicina, o recurso da ciência, mas ele também precisa somar a esses recursos a sua confiança em Deus e a sua dependência, a sua fé no Senhor. Porque o médico dos médicos é o Senhor e o remédio dos remédios é o poder de Deus, a cura, né, em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Assim que Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. Os discípulos o adoraram e declararam que ele era o Filho de Deus. Verso 32 e o versículo 33. Concluindo, irmãos, não deixe Jesus fora da sua vida. Trate dos seus medos, tome seus medicamentos, mas não exclua Jesus da sua vida. Ele tem poder para curar seus medos, trazer alívio para o seu coração. Você só precisa dele dentro do barco da sua vida. Veja que Pedro, mesmo na tempestade, na narrativa desse texto, é diferente da narrativa do domingo passado, né? Quando as ondas eram pesadas, violentas, batiam no barco, Jesus estava com eles no barco, e mesmo assim eles tiveram medo de morrer. No caso de hoje, não. No caso de hoje, eles estão sozinhos no barco,
o vento bate forte no barco, a tempestade sopra, mas eles não estão com medo de estar no barco. Eles se sentiam seguros dentro daquele barco. Já era madrugada, né? Tarde, já quase manhã, e Jesus veio andando sobre o mar, né, em direção a eles, sobre as ondas do mar. E ao verem Jesus, eles imaginaram ser um fantasma. Foi disso que eles tiveram medo. Eles não tiveram medo do vento e da força do vento. Então eles se sentiam seguros. Quando Pedro ouviu Jesus dizer, não temas, sou eu, ele disse assim, Senhor, se é o Senhor, manda-me ter contigo. E o Senhor disse para ele, venha, Pedro. Então Pedro saiu da segurança do barco para colocar os pés sobre as ondas do mar que estavam altas, sopradas violentamente pelo vento. E ele caminhou sobre as ondas do mar, como Jesus Cristo também caminhava sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Naquele momento que ele estava caminhando sobre as águas, olhando para Jesus, ele esteve bem. Mas por uma fração de segundo ele se distraiu, né? Talvez tenha ficado emocionado, empolgado, né, com a experiência que estava vivendo, deixou de olhar para Jesus. E naquele momento que ele deixou de olhar para Jesus, ele teve medo, né? Ele começou a afundar e ele teve medo. Naquele momento, Pedro teve vontade de voltar para a segurança que o barco lhe proporcionava. Ele havia saído da sua zona de segurança. E se você não confiar em Jesus, não adianta você estar em zona de segurança, porque a zona de segurança sempre vai ser a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Imediatamente ele gritou por socorro, e o Senhor Jesus Cristo então estendeu a mão e o segurou, fazendo ele ficar de novo firme sobre as ondas, sobre as águas, e caminharam juntos até o barco, onde ele se sentiu seguro novamente. Deus estendeu a mão para ele, Jesus estendeu a mão para ele naquele momento, e quando ele clamou ao Senhor. Assim também devemos fazer nós. Nós não devemos deixar Jesus fora da nossa vida. Trate seus medos com os medicamentos, mas não exclua Jesus da sua vida. Procure o médico. Eles têm poder para tratar você, mas Jesus tem poder para curar seus medos, trazer alívio para o seu coração. Você só precisa dele dentro do barco da sua vida. A presença de Jesus no barco cessou o vento, diz o versículo 32 do capítulo 14 de Mateus. E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Às vezes a vida parece um mar revolto, né? São tantos problemas, tantas dificuldades, tantas lutas. Mas quando Jesus Cristo sobe no barco da sua vida, ele traz calmaria. E é o que nós precisamos, e talvez você esteja precisando. A presença de Jesus no barco cessou o vento. A presença de Jesus em sua vida ajudará você a lidar melhor com os problemas da vida. Confia. Confia com todas as forças do seu coração e certamente você não vai se decepcionar. Se você confiar em Deus, você será tremendamente abençoado. E a paz de Deus vai invadir o seu coração, mesmo que o vento continue soprando forte. Mas a presença de Jesus acalma o vento. A presença de Jesus traz calmaria. A presença de Jesus traz conforto, segurança e tranquilidade. Tem lugar para Jesus no barco da sua vida? Convide ele, deixe ele entrar, permita a entrada dele no seu coração. Entregue o controle da sua vida a Jesus e deixa ele conduzir o barco, porque ele vai te levar para o porto seguro. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém? Querido Pai, abençoa teus servos. Muitas são as lutas, às vezes, enfrentadas, e esse ano que passou e o que começa não tem sido diferente. Nós estamos enfrentando algumas batalhas, principalmente no quesito enfermidade, por causa do vírus, e outras preocupações também no quesito sustento e condições financeiras, condições de trabalho. Nesses momentos de angústias e às vezes desespero e medo, e mesmo que estejamos passando por outras situações adversas, Pai Celestial, entra no barco da nossa vida e traga-nos a tua paz. Dá-nos a tua segurança e a tua proteção, porque precisamos do Senhor em nossa vida. Sem o Senhor, nosso barco vai naufragar. Nós precisamos da alegria do Senhor, da presença do Senhor, da paz do Senhor.
Entra no coração daqueles que, neste momento, pela fé, ó Deus, podem confiar no Senhor e, nesse momento, pela fé, podem abrir as suas vidas para receber a Ti. Entra em suas vidas, ó Deus, e dá-lhes perdão, segurança, e paz e salvação, porque sem Ti o que somos e o que teremos. A angústia toma conta da nossa alma, mas a presença gloriosa do Senhor Jesus dá-nos paz. Receba-nos, ó Deus, diante do trono da Tua graça, para que o Senhor possa, de modo gracioso, nos perdoar e nos salvar. Limpa-nos de toda impureza, afasta de nós toda incredulidade e enche o nosso coração de fé, pois nós estamos precisando cada dia mais da Tua presença conosco e em nós. No nome de Jesus. Amém.